Sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e nós vamos fazer um comentário muito importante e extensivo da revista da CPAD, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, pelo tema e subtema, temos N situações e diversas aplicações, bem como a profundidade de um estudo muito extensivo. Mas vamos nos reter aos objetivos da revista, fazer comentários que possam contribuir com o desenvolvimento dos cristãos nesses últimos dias. E o que acontece? Primeiramente, a CPAD está de parabéns em permitir, vamos dizer assim, que um tema como esse possa ser assim, trabalhado nas igrejas. A minha oração sempre foi essa, que temas de fé, razão, ciência, cultura e política pudessem ser debatidos dentro da igreja, no sentido de aprender, não de criar a luta de classes, como o Maxime prega. É tanto que nós vamos entrar nesse assunto. E na primeira lição já entramos nisso aí. Mas vamos aos poucos. Bem, veja só. Eu também vou trazer alguns materiais que vai complementar a nossa análise. Eu estou aqui com um pequeno fragmento da revista em PDF, tá? Eu ainda não tenho ela completa. Também ainda vou incluir ela no aspecto físico. Mas assim, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Primeiramente, a gente precisa pensar no que? Eu já dei uma examinada na primeira lição. E ele faz uma análise a partir do Apocalipse, certo? E do Apocalipse ele faz uma alusão, menções a correntes, tanto filosóficas quanto religiosas, que culminam no aspecto mental da política, por exemplo, hoje aqui no Brasil. Então, o Império do Mal é o sistema que é contra a escritura, é contra a profissão de fé, ou no sentido mais assim didático, contra as expressões religiosas do mundo. Querendo ou não, no mundo todo existem diversas manifestações religiosas que não são a Igreja de Cristo, ok? Nós acreditamos apenas na Trindade, na Bíblia, né, nos livros do Antigo e do Novo Testamento. E assim, as outras expressões religiosas não são verdadeiras. Mas, veja só, no mundo todo existem expressões religiosas, né, fés, no mundo todo, tá? Divergentes entre si. Mas existe no mundo todo também um sistema que é contra até mesmo essas religiões anticristãs, tá? Que no nosso entender e o que a revista quer passar é o comunismo. O comunismo combate todo tipo de religião, independentemente se é a Igreja de Cristo, tá? Ou se os espíritas, os católicos, não importa qual é a religião. Então, o comunismo ele combate, a natureza do comunismo é combater principalmente a Igreja de Cristo, eu e você, tá? O comunismo. Só que o comunismo ele tem diversas máscaras, faces, né? E diversos argumentos e correntes marxistas que convencem as pessoas. Inclusive, dentro da Igreja de Cristo, tem pastores, professores, membros, frequentadores de igreja que são adeptos a um movimento socialista, conscientes e inconscientes. Tem aqueles que são agentes do comunismo que estão comprando cargos na igreja e depois doutrinárias para o comunismo, né?
daí surgem as igrejas homossexuais, de pastores que se casam entre si, enfim, né? A partir dessa estratégia, né, existe uma agenda que os comunistas, dentro dessa nova versão, que é a Revolução Cultural, tanto a antiga quanto a de hoje, querem a todo instante combater a Igreja de Cristo. Então, a revista está de parabéns porque levanta, pelo menos, pelo que eu percebi, essas situações de uma forma não muito aberta. Obviamente, o autor não é aberto, né, e não está dando nome aos bois, mas ele está tratando de um tema muito delicado que nem todo mundo pode realmente trabalhar, nem todo mundo tem um conhecimento necessário, tá? Mas assim, de fato, tá de parabéns. Então é a primeira porta, né, para a gente poder aí entender esse império. Veja que é um império, né? Ou seja, não estamos, entenda bem, não estamos dizendo que o diabo é superior a Deus, de forma nenhuma. Porém, o diabo é superior à criatura humana, tá? A todo o sistema humano, o diabo é superior. Por isso que nós temos governos políticos de esquerda, tá? A esquerda, querendo você ou não, ela é de uma religião vermelha, é a religião do dragão. Então, o que acontece? Então, existe o império do mal, tá? Que o autor aqui vai usar teologia, mas não vai tanto para o conservadorismo, né? Para os pensamentos, por exemplo, de Olavo de Carvalho, né? Que ele foi um dos grandes estudiosos do tema, no sentido comunista, do materialismo histórico e tudo mais, né? Enfim. Então, entendendo nessa pequena introdução, a gente vê o subtema, né? Que seria o seguinte: nós temos um tema, e esse tema ele sugere um problema. Nós temos a solução, certo? Que está na Igreja de Cristo, e temos o problema, que é o império do mal. Aí o que acontece? Nós temos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, a positiva, que eu estou frisando bastante, que é a Igreja de Cristo, que combate o comunismo e tantas outras heresias, tá? E a parte negativa é o seguinte, é que a Igreja de Cristo, por não estudar esse assunto, acabou permitindo que o mal, entre aspas, de uma forma assim aberta, chegasse ao poder. Por exemplo, se a Igreja de Cristo, que é eu e você, é a única barreira, né, é a única vertente original, a única campo de batalha que vai combater o império do mal. Por exemplo, um indivíduo que quer estabelecer o casamento homossexual, o indivíduo que quer estabelecer o infanticídio e o aborto, por exemplo, tá? Vamos pegar esses temas que sempre vão e vêm, né? Então, para esse indivíduo chegar ao poder e estabelecer leis, decretos, orçamentos, propaganda, é preciso que esse império consiga derrubar a Igreja de Cristo. Derrubando a Igreja de Cristo, ele se estabelece no poder, no cenário mundial, no cenário global, na mídia, né? E ele consegue aí arrecadar fundos incalculáveis para a sua agenda, tá? Diferentemente se fosse um cristão. O cristão vai trabalhar aqui a vida, vai trabalhar a santidade, vai trabalhar a filosofia política clássica, a educação clássica. E os fundos que ele vai arrecadar, muitas das vezes, quase não se vê, né? Então nós temos aí os aspectos positivos e negativos. Então o que acontece? É importante que o cristão se forme, entenda, pesquise, estude, para que esse cristão consiga refutar esses personagens que querem legalizar a maconha, querem legalizar o aborto, legalizar a pedofilia, o casamento homossexual. Algumas dessas coisas já está explícita e outras não. Então, sem a Igreja de Cristo, o império do mal triunfa. Se a Igreja de Cristo começa a pregar o Evangelho, começa a estudar, começa a se santificar, tá? O império do mal ele vai existir,
mas ele não vai ter força. Entendeu? Não vai ter força. Pode vir o que for, o que vier, mas se a igreja estiver defendendo a verdade, ensinando as escrituras ao público, às pessoas que precisam conhecer a verdade, e essas verdades educam a civilização, educam a sociedade, o império do mal, no caso aqui, a esquerda, por exemplo, jamais vai conseguir estabelecer nenhum plano global de dominação mundial, tá? Obviamente, nós temos dentro da nossa mente a questão escatológica, que haverá um período de tribulação, um período realmente tenebroso das trevas aqui no mundo. Porém, nós precisamos continuar na fé, continuar aprendendo e ensinando a verdade, certo? Então, é a partir daí que nós vamos enxergar a forma de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, espírito da Babilônia. As pessoas hoje em dia estão realmente perdidas, tá? Por não conhecer Cristo. Preferem conhecer apenas a religião. A religião não salva. Religião do mundo nenhuma salva. Nenhuma religião do mundo salva. Nenhuma. É impossível a religião salvar. Porém, somente e única e exclusivamente Jesus Cristo salva o homem. Né? Pela graça, pela misericórdia, pela sua soberania, pelo seu sacrifício na cruz. Então esse espírito da Babilônia, ele influencia o meio religioso e o meio político, certo? O meio cultural. A mídia, o cinema, a televisão, os filmes, enfim, a mentalidade do povo. Por outro lado, esse espírito da Babilônia, ele está dentro do império do mal. Mas o Espírito Santo, que é superior, né, está na igreja de Cristo, está conosco. Então nós vamos vencer esse império do mal. Apesar de que a gente sempre está vendo o mal triunfando. Isso é apenas uma ilusão. Tá? É uma ilusão que muitas vezes nos engana, pensando que o mal sempre está vencendo. Não, o mal foi derrotado de uma vez por toda na cruz do Calvário. Porém, existe ainda um processo, né, divino em que ainda o reino de Deus precisa ser estabelecido de uma forma abrangente, segundo a vontade e decisão dia e hora estabelecido pelo eterno Deus das Escrituras. Então, feito as considerações, essa introdução, né, nós podemos partir aqui. O autor Douglas Batista. Então, tá aqui a revista, tá? Eu só tô com a primeira lição, mas vamos comentar toda a lição e vamos trazer aqui alguns comentários que vão assim aprofundar vocês. Então, nós temos aqui a apresentação da revista, tá? Nós vamos chegar aqui temos um sumário, né, mostrando aqui a vocês a Igreja de Cristo diante do espírito da Babilônia, capítulo 1, capítulo 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, capítulo 3, o perigo do ensino progressista. Veja aí, ó, o ensino progressista tá tudo a ver com o marxismo, porém ele não está aqui trabalhando o nome, dando nomes burros, né? Ele fala aqui espírito da Babilônia, tá certo? Mais uma vez ou outra ele traz alguns sentidos originais do assunto, não que esteja fugindo, mas é uma sabedoria, né? Então, capítulo 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Capítulo 5. A desacralização da vida no ventre materno. Aí, o aborto. A desconstrução da masculinidade bíblica. Ideologia de gênero, por exemplo. A desconstrução da feminilidade bíblica. O feminismo. Transgênero. A transrealidade é essa. Que transrealidade é essa? Capítulo 9. Uma visão bíblica do corpo. Capítulo 10. Renovação cotidiana no homem interior. Capítulo 11. Cultivando a convicção cristã. Capítulo 12. Sendo a igreja do Deus vivo. Capítulo 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Referências biográficas. Bem, capítulo 1. Eu acho que eu tô no livro texto. Eu tô no livro texto, né? Eu tenho um livro texto já. Esse aqui é o livro texto.
Mas eu vou voltar aqui para a revista, ver se eu encontro a revista. Se não, eu volto para o livro texto, tá bom? Eu pensei que estava no livro, na revista. Aqui é o livro texto. Não, eu não vi o livro texto ainda. Eu só vi a revista. Eu baixei o livro texto hoje. Eu só vi a revista. Deixa eu ver se eu encontrar aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que é tanta revista aqui, artigo. Sim, achei. Que é a revista. Pronto. A revista. Agora. Aí. Muito bonita, né? Temos aqui um farol. Aí, ó. Muito bom. Aqui o tema. Super interessante. Dá para o ano todo, né? O tema como esse dá para trabalhar o ano todo. Mas infelizmente são 13 domingos, né? Mas é assim mesmo. Vamos aproveitar o que é bom. Bem, sumário. Vocês já viram lá no livro texto. Aqui é a revista. Vamos continuar. Vamos ver aqui, pronto. Lição 1. 2 de julho de 2023. A Igreja de Cristo, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Temos o texto áureo, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Deixa eu fazer uma pequena observação. Não iremos fazer a exegese e a hermenêutica do texto do Apocalipse. Por que não? Porque o tema não é exatamente o livro do Apocalipse. Não é escatologia. Não é o escrito do apóstolo João do Apocalipse que nós estamos estudando. Porém, a partir dessas referências, podemos fazer análises contemporâneas de situações que levam a entender que o espírito da Babilônia, tá? O espírito que vai permear e dominar a sociedade daqui a alguns tempos, tá? Se manifesta nos dias de hoje, ok? Mas não iremos fazer a exegese completa do texto. Bem, temos a verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Veja, está vendo? Atualmente, né? Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, a igreja de Cristo vamos dizer assim, é o começo da sociedade. A igreja de Cristo é o começo da sociedade. É dever, obrigação da igreja, ensinar a sociedade como ela deve viver. Tanto na política, quanto na ciência, quanto na espiritualidade cristã. E muito mais ainda na educação humana. Ok? A igreja. E dessa forma, vamos resistir ao espírito. Porque não adianta a igreja estar em um ambiente quadrado, fechado, com ar-condicionado para si. É precisa mostrar o evangelho da salvação ao mundo, não de uma forma desorganizada, mas de uma forma racional, espiritual, acadêmica, certo? E assim combater o espírito da Babilônia. Bem, na leitura diária eu encontrei aqui algumas coisas interessantes. Veja só, aqui temos, deixa eu ver aqui, quarta-feira, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, é a leitura diária. Nós temos aqui o relativismo cultural contra a doutrina e autoridade bíblica. Gente, o relativismo está a todo vapor. A nossa sociedade no século XXI, ela tem como característica ser pós-moderna, né? Então, nesse pós-modernismo, ou nessa modernidade líquida, tudo que as pessoas ouvem, falam ou vivem é relativo. Tanto assuntos como práticas sociais, sexuais, espirituais, acadêmicas, científicas, filosóficas, políticas, culturais, enfim. Eles começam a relativizar tudo. Não existe, na visão dessas pessoas, uma verdade absoluta. Para eles, portanto, é um tipo de ateísmo. O relativismo tem dentro de si essa necessidade de negar o mundo, utilizando aí diversos filósofos como Immanuel Kant, David Hume, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, tantos outros que vão aí tanto distorcer a razão
quanto distanciar, desprender a razão da realidade e assim por diante, estabelecendo assim um relativismo cultural, né? Permitindo aí práticas que Deus jamais iria ordenar, aprovar de uma forma bíblica, né? Também nós temos aqui uma outra palavra, veja só, são palavras importantes, nós precisamos entender e pesquisar. Relativismo, tá? Ok? Isso tem tudo a ver com o marxismo cultural, ok? Também temos a palavra desconstrução. Essa palavra é usada desde a escola de Frankfurt, tá? Pelos comunistas, pelos socialistas, tanto lá na época quanto aqui. Então, é Isaías capítulo 5, versículo 20. Então, a partir dessa leitura, houve uma reflexão e ele entendeu que a busca pela desconstrução da ética e da moral cristã. Então, as pessoas que relativizam a palavra de Deus, dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, né? Elas começam a desconstruir a ética, ou seja, desconstruir o texto. Você tem um texto, você tem uma publicação, você tem um argumento, e elas não conseguem aceitar esse argumento, não querem aceitar esse argumento ético, moral, elas começam a desconstruir esses assuntos e temas, né? Que tem diversas formas de desconstruir o assunto para estabelecer o relativismo ou estabelecer uma outra visão de mundo que não é realmente o cristianismo, né? A filosofia cristã. Por enquanto, essas palavras são importantes, né? Desconstrução e relativismo, tá? São as palavras assim dentro da lição 1, tá? Que vai ser importante para você entender o ensino, né? A ideia. Então nós temos aqui Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Tá? Não vamos fazer a exegese do texto, também não vamos fazer a leitura desse texto, mas é mais importante para você, mas é importante que você veja com calma depois, quando você tiver acesso à revista, tá? É importante, tá certo? Que também vai te ajudar a entender o mundo hoje, tá? Não necessariamente estamos dentro desse cenário, mas há um palco sendo montado. Esse palco quando é montado, nós vamos vendo aí os sintomas, as características, os sinais, tá bom? Então tudo isso que nós estamos vivendo no cenário religioso, político e cultural aponta para essa situação. Tudo bem? Vamos continuar. Temos o plano de aura, né? Temos aqui, deixa eu ver algumas coisas importantes que eu achei interessante que eu possa trazer para vocês. Eu acho que foi o ponto B, motivação, né? Sua classe tem plena consciência do contexto de opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico. Então, veja bem, não é de hoje que o comunismo combate o cristianismo. Desde que ele nasceu com as ideias de Karl Marx, ele visa realmente oprimir, não é, os cristãos, mas infelizmente muitos cristãos estão aderindo ao comunismo, né? Eu conheço pessoas que trabalham em seminário que são comunistas. Como é que fica essa situação, né? A igreja precisa também acordar para essa situação. Precisa realmente entender que não é esse o caminho, né? Ter comunistas dentro da sua igreja. Seus alunos se sentem livres em falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, em detrimento de outras opções religiosas. Então, nós temos a opressão que o comunismo traz. Nós temos aí um peso político dessa esquerda que está patrocinando as abominações. Tudo que for abominação que as escrituras mostram, a esquerda financia. Então o que acontece? Quando o cristão vai dizer que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, não somente diante das outras opções religiosas, porque a esquerda é uma opção religiosa. A esquerda nunca foi política. A esquerda não é política, não é uma visão política. A esquerda é a religião do diabo, tá? É uma religião do diabo disfarçada de política. Então, é ilegítima o poder atual de esquerda no Brasil ou em qualquer ambiente no mundo. Por quê? Porque quando o Estado
estabelecido, seja ele uma monarquia, seja ele uma república, essas formas de poder de organização social, elas inevitavelmente devem punir o criminoso e, usar assim uma linguagem simples, proteger o homem de bem. Ou seja, tudo que é bom deve ser enaltecido e tudo que é ruim deve ser combatido, certo? E o que é bom para nós é o que as escrituras dizem, não o homem em si. Mas a esquerda quer que o homem diga o que é bom. Se o homem for dizer o que é bom, está ocupando o lugar de Deus. E quem faz isso é o diabo. Então a esquerda não é um movimento político, é um movimento religioso disfarçado de política. Então é uma opção religiosa que o mundo apresenta, porém não é a verdade. Então nós precisamos aí entender que esses impedimentos acontecem agora por legitimação do Estado. O Estado hoje, que é de esquerda, está combatendo a igreja, combatendo a pregação da fé. Tá? E nós precisamos restaurar a nossa nação, restaurar a nossa família tradicional, inclusive até mesmo restaurar as palavras. As pessoas hoje falam A, B, C, D, E, mas não entendem isso. E quando não entendem, desconectam isso da realidade. Então fica uma coisa sem sentido. Então o combate cultural, o combate espiritual é muito grande, né? Então, continuando aqui. Eles se sentem livres em expressar no meio em que se relacionam, que são contra o aborto. Então, ele deu aqui um exemplo de que os cristãos eles são combatidos por força política, né? E às vezes por força policial, uma vez que nós somos contra o aborto. Tem um outro ponto que as pessoas são a favor do aborto e tem mais notoriedade dentro da mídia, dentro do jornal. Quanto a gente que defende a vida, somos tratados como um lixo. Veja ao ponto em que a nossa sociedade está chegando. Eu e você que defende a vida, nenhum jornalista vai querer nos ouvir. Não. Mas se você defender o aborto, rasgar as escrituras para isso, cuspir na face de Deus, né? O mundo todo estará ao seu redor. Bem, sugestões de método, acho que não é importante trabalhar aqui. Não nesse assunto, não no nosso comentário, tá? Mas na lição é necessário ser estudada. Conclusão da lição. Deixa eu ver aqui, acho que também não. Temos algumas sugestões. Acho que mais adiante. Vamos continuar. Então, comentário. A palavra-chave é Babilônia, tá? Bem, introdução. Veja que eu disse que o autor parte do Apocalipse para fazer essa reflexão, pelo menos na lição 1. Não sei se na lição 2 ele pega um outro escritor, um outro autor. Mas ele pega o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá? Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então, você já sabe que nós estamos falando aí do marxismo, tá? No nome assim que está evocando o nome que está praticando, vivendo o espírito da Babilônia é o marxismo, tá bom? O socialismo também. Bem, ponto 1, né? Capítulo 1, tópico 1. Aí temos aqui Babilônia e seus significados. Aí temos aqui. Aqui vai dar noção escatológica, tá? É a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porné, prostituta; porneo, prostituir-se; e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Temos algumas referências em Isaías, Jeremias e Oséias. Temos aqui em Apocalipse,
As muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Então, como disse a vocês, o marxismo ou a esquerda patrocina toda a prostituição que esse espírito da Babilônia está oferecendo. Então, vamos fazer assim. O espírito, né, inclusive no Karl Marx escreveu um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista. Ele disse que o espectro é um espírito, tá? O espectro do comunismo permeia a Europa. Então, o próprio Marx entendia que o comunismo é um tipo de espírito que estava permeando o mundo. E ele traz essa doutrina, e as escrituras revelam também que o espírito da Babilônia, o autor fala do espírito da Babilônia, que é o nome correto, né? Mas humanamente falando, esse espírito ele vai ter outros nomes aqui na nossa terra, na nossa linguagem, tá? Socialismo, feminismo, ideologia de gênero, tá bom? Mas tudo isso é o espírito da Babilônia, tá certo? Então, muitos cristãos que se dizem acreditar na Bíblia, né, são de esquerda e eles estão sendo seduzidos pelo espírito da Babilônia, e não é o Espírito Santo. Veja só, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Veja só, materialismo e o poder econômico. Nós temos aqui, dentro da palavra materialismo, duas coisas importantes. Primeiro, materialismo é preciso que você entenda o seguinte, que materialismo é aquilo que nega que existe o sobrenatural. Quem é materialista não acredita em Deus, tá? Ou seja, tem pessoas que, por terem muito dinheiro, muita fama, muito prestígio, muito renome no mundo todo, eles são materialistas, ou seja, tudo para eles pode ser comprado com dinheiro. Saúde, felicidade, paz, perdão, sair da cadeia, mesmo sendo condenado por 9 juízes. Então, o materialismo diz que não existe vida após morte, não existe julgamento, não existe Deus, não existe ética, não existe Jesus Cristo, né? Não existe o mundo sobrenatural, não existe demônio, tá? Porque tudo para eles é um mundo material, um mundo físico, tá? Temos esse primeiro significado, essa primeira abordagem. Mas também nós temos uma outra abordagem que é mais filosófica, mais radical, que está dentro da política de esquerda, que é o seguinte: não somente eles negam, não, por favor, eu não acredito em Deus, nem no inferno, nem na Bíblia. Beleza, não é somente isso, mas é mais do que isso. E é o que então? É o seguinte: não somente eles não acreditam, como eles querem combater radicalmente as pessoas que acreditam na Bíblia, na ética, no inferno, no céu, em Deus, no juízo final, né? Nos anjos, nos demônios. Eles querem combater essas pessoas pelo braço do Estado. Ou seja, no passado, na Rússia, na Alemanha, na Coreia do Norte, na China, né? No Camboja, em Cuba, Venezuela, as pessoas estão sendo combatidas por elas acreditarem na manifestação do poder de Deus, que é espiritual. Então, para esses pessoal, é importante que o mundo material ocupe o coração do indivíduo e aspectos espirituais, essa preocupação com o espírito, deixe de existir. Tá bom? Essa é a segunda faceta. Então, esse poder econômico tem a ver não somente com a questão do dinheiro em si. Por que não? Porque, assim, eu digo assim, por que não? Porque
né, exatamente, o socialismo ele não consegue criar riquezas. O socialismo não consegue criar riquezas, tá? O único que consegue criar riquezas é o capitalismo, certo? Mas quando o socialismo cria riquezas é porque ele está utilizando o capitalismo. É o que faz a Rússia atualmente e a China. Usa elementos do capitalismo para se beneficiar. Porque, por si só, a grosso modo, se fosse os 100% da teoria socialista, nem os próprios comunistas hoje em dia estariam vivos. Eles mesmos teriam cometido auto-suicídio. Mas alguns deles não são tão bestas a esse ponto, né? Eles preferem matar os opositores e matar alguns deles mesmo para continuar se estabelecendo. Bem, aí diz assim: o cálice da sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Então, é inevitável entender, irmãos, que a esquerda ela está pregando, ensinando e patrocinando financeiramente abominações, tá? Você vê aí o carnaval, as passeatas que têm sido sendo aí até a força policial, os guardas são usados para proteger as abominações. Veja o nível em que nós estamos vivendo. Policiais, guardas civis, o pessoal do trânsito, né? Estão sendo usados para defender pessoas que estão fazendo coisas abomináveis, imundícias diante de Deus. Veja o nível que a nossa sociedade está chegando, no fundo do poço. Que na verdade os policiais deveriam combater essas imundícies que acontecem no carnaval, nas passeatas, nas manifestações, que são antirreligiosas, anti-Deus. Veja só o nível. Já percebeu, já conseguiu refletir sobre isso, né? Bem, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta, que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam o poder do mundo e sua força política. A união entre o cavaleiro, a mulher e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político, do espírito da Babilônia. Então, nós sabemos que o diabo ele não pode ser vencido. Nenhum anjo de Deus pode vencer o diabo. Isso é uma verdade. Muitos não acreditam. Tudo bem até aí. O único que pode vencer o diabo e os demônios é somente Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente eles três. Ninguém no mundo todo não pode vencer o demônio. Ninguém. Certo? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa. Somente eles três. Essas três pessoas. Somente Deus pode vencer. Somente Ele, mais ninguém. Ninguém. Somente Deus. Ponto final, acabou. Certo? Mas Deus usa pessoas, usa outros meios, né? Usa situações, usa até o próprio diabo para matar o próprio diabo, né? Porque somente Deus pode fazer, mas ninguém pode fazer isso, certo? Porque se pudesse, estaria ocupando o lugar de Deus. Então seria uma trindade, seria uma quaternidade, ok? Tudo bem aí? Então o diabo, ele jamais vai conseguir vencer nada de Deus. Nada, de maneira nenhuma, nada, nenhum grama sequer, né? Mas ele começa a blasfemar, tirar onda, ridicularizar. Então é um nível mais idiota. É um nível mais idiota. Porque assim, deixa eu ver. Fazer melhor. Imagina uma pessoa que é seu inimigo. Se essa pessoa tem mais força física, ele não vai ficar tirando onda com você. Mandando você fazer isso, né? Humilhando. Ele não vai humilhar você. Ele vai partir para agressão e assim, exterminar você. Porque ele tem mais força física. Certo? Só que a verdade não é essa. Você tem mais força física, tem mais sabedoria, tem mais inteligência, né? Enquanto essa pessoa não tem nem sabedoria nem inteligência. O que ele vai fazer? Força física ele não pode, inteligência física ele não pode. Então, o único recurso que ele tem na mente dele é o seguinte: fazer zombaria. Zombar de você.
ver se você sai de si, perde a razão. E só tem isso, que é o nível mais frágil, mais fraco que o inimigo tem. Não que isso seja a fragilidade sua, ou por exemplo de Deus, né? Mas é aquela única chance que nem sequer pode ser chamada de chance, né? É um nível mais assim superficial que não vale nem a pena dar, nem vale nem a pena olhar, né? É você estar de bem e chega alguém e dizer assim, ó, tu não presta. Aí você olha assim, não vai nem responder porque o negócio é tão fraco, entendeu? Então essas blasfêmias que faz contra Cristo não afeta Cristo, tá certo? Para que Cristo venha por causa disso trazer honra ao seu respeito, não. Cristo não está querendo que o diabo tenha respeito por ele. Cristo vai trazer juízo, tá entendendo? Ponto final, acabou. Pode ser quem for. Então somente Deus pode destruir o diabo. E o último recurso que ele tem, né, contra Deus, o único na verdade, é somente isso. Abrir a boca e dizer que tipo assim, Deus não presta. Tá entendendo? Mas isso não afeta Deus. Afeta criaturas humanas. Que o diabo tem poder de botar enfermidade, de ter alguém de emprego, né? Essas coisas assim. Aí sim, as criaturas humanas podem ser derrotadas pelo diabo. Mas Deus, de forma nenhuma, existe essa possibilidade. Certo? Bem, mistério. A Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Na verdade, existia a Babilônia, né? Houve uma Babilônia historicamente, né? Mas aqui é no aspecto simbólico. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade humana. A Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos das testemunhas de Jesus Cristo. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. É o que eu estava dizendo a vocês, né? Sobre o materialismo. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então, segundo alguns estudos dentro da área do direito, do globalismo e do conservadorismo clássico, de pesquisas históricas, né, falando sobre o comunismo, sobre essa política comunista, que não é nem sequer política, é um tipo de religião, existe uma agenda global, né, nós chamamos de esquerda global, né, inclusive existem algumas pesquisas que vão trabalhar famílias poderosas do mundo que estão meio que influenciando decisões importantes para criar um cenário de controle individual, o estabelecimento de uma outra mentalidade e assim por diante. Então tudo isso é um sistema anticristão sendo pregado. Inclusive a própria OMS e a ONU, a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas emitiram um documento, um PDF, uma informação sexual para crianças de 0 a 14 por aí, anos de idade, para terem parceiros sexuais, né? E outras práticas libidinosas, né? Estão sendo aprovadas por esses mecanismos ensinados por eles. Nós temos aqui uma informação complementar, tá? Depois dá uma olhada na revista, porque isso aqui é do professor, né? Temos auxílio teológico, né? Falando sobre o Apocalipse capítulo 14. Nós temos aqui, deixa eu ver, continuando a leitura, o termo, né? Deixa eu ver aqui, baixando aqui, pronto. O espírito da Babilônia. Então, o espírito da Babilônia, no nosso tempo, na nossa época, temos um outro nome, que é comunismo, tá? Socialismo, esquerda. Então, o sistema religioso. Então, o apóstolo João fala que é o espírito da Babilônia. Então, esse espírito, ele está dando outros nomes, né? Ele não quer se identificar. Então, veja que o inimigo, ele não se identifica no momento. Não. Ele dá um outro nome a si, para depois, quando o negócio estiver pegando fogo, ele dá o nome correto, né?
Não, no sistema religioso, veja aí. Dentro da religião, temos o espírito da Babilônia, tá? Muitas vezes está dentro da estrutura física da Igreja de Cristo, não do aspecto teológico, espiritual, tá entendendo? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos direitos. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Veja só. Uma coisa importante. Veja que eu disse o seguinte. A igreja de Cristo é o nascimento e a origem da sociedade. Se a sociedade está bem, é porque a igreja de Cristo fez seu papel espiritual, defendendo os dons espirituais, né, e tudo mais. Mas se a igreja de Cristo fica fechada para si, a sociedade vai atrás do espírito, não do espírito de Deus, mas do espírito da Babilônia. Tá entendendo? Então, dessa forma, as pessoas precisam entender que a igreja precisa ter esse papel atuante na sociedade, não somente nos cultos, mas na cultura, no meio educacional, de uma forma como um todo. Então, quando a igreja não trabalha essas situações, o ecumenismo, o relativismo, o humanismo começa a ganhar audiência, momentos, e as pessoas perdem a sua consciência e acabam se perdendo no sistema político e cultural. Então, o diabo ele trabalha na religião, sempre trabalhou, e trabalha mais ainda, né, por meio da esquerda, e agora no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como a apologia ao aborto, ideologia de gênero, a legalização das drogas e da prostituição. Uma outra palavra importante, ou frase, é a ideologia de gênero. Então anota aí. Que talvez mais depois ou mais adiante você vai precisar estudar esse assunto. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, a artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Então, aqui está, tanto aqui no espírito no sistema religioso, quanto no sistema econômico, bem como no sistema político-cultural, nós temos o cerne do conteúdo, tá? Vamos dizer assim que a centralidade, o grande problema, a grande guerra cultural está aqui sendo mostrada a gente pelo autor dessa revista. Então, pautas progressistas de invenção de valores são impostas em favor da cultura cristã. Esses progressistas, na maioria das vezes, são falsos pastores, falsos padres, falsos mestres, falsos educadores que vão relativizar tudo por causa de algum tipo de bem-estar ou de audiência, fama ou dinheiro. E assim, ou mesmo porque eles estão realmente servindo ao mal, né? Ao diabo, ao império das trevas, né? Então esse pessoal da esquerda, os comunistas, os socialistas, estão fazendo defesa do aborto, defesa da morte, defendendo a ideologia de gênero.
entrando aí o casamento gay, entrando o incesto, entrando a pedofilia e assim por diante, o estupro, né? Apologia a tudo isso, a legalização das drogas, a profissionalização da prostituição e também a doutrinação, o vasculhamento ideológico, né? A censura, e a grande mídia, a arte, a literatura foram, e a própria educação como um todo está sendo reconfigurada segundo a visão desses comunistas que estão dominando, por exemplo, o Brasil ou, de uma forma geral, o mundo todo. Bem, então aqui é o começo do furacão, tá bom? Bem, no sistema econômico, no livro do Apocalipse existe o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação de prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os direitos e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Sinopse 2. Então temos problemas na área econômica, problemas no sistema religioso, problemas no sistema econômico, problemas de natureza progressista e maligna na ordem política, cultural, educacional, filosófica. E o único que pode combater isso é Deus, e ele usa a igreja para combater essas falsas doutrinas que têm origem no próprio demônio. Sinopse 2. O espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. Pergunto a vocês que acompanham o canal Refúgio Teológico, nosso trabalho da Escola de Filosofia, no Instagram, no Telegram, no Kawaii, aqui também no YouTube, no nosso WhatsApp. Onde você está? Tanto na igreja, quanto na educação, quanto na universidade, tanto também quanto na própria casa. O espírito da Babilônia está onde você está, ou está o espírito de Deus, né? Mas, querendo você ou não, o espírito desse sistema está, infelizmente, infectando a espiritualidade de muitos cristãos, está infectando a política. Então, parece que nada vai funcionar bem, né? O mal parece triunfar, a justiça não é feita, o mal começa a ganhar território, humanamente falando, né? Mas espiritualmente todos eles estão derrotados. Todos eles estão derrotados. Todos eles completamente estão derrotados. Seja a esquerda no Brasil, mundial, enfim. Ou qualquer outra ideologia, falsa doutrina, tá bom? Tópico 3. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, qual é a sua posição como cristão neste cenário? É de fugir? É de perder o juízo? De se tornar um fanático? Ou de ter calma, sabedoria e influenciar a política, a cultura, a educação, a ciência, a filosofia, a teologia? Esse é o nosso papel. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. O diabo sempre quer que a gente deixe de acreditar na Bíblia, tá? E a esquerda faz isso. A esquerda hoje está querendo apagar, retirar das escrituras alguns textos que, segundo eles, são preconceituosos, tá? E, infelizmente, eles vão, nesse sentido, vencer humanamente. Humanamente estão vencendo. Porém, quando Jesus Cristo voltar, o negócio vai ser outro. Espiritualmente, todos eles estão derrotados, tá? Nem se preocupe. Só falta a mão de Deus estender, que o bicho, ele perde a força, tá? Mas vamos ver só. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer,
A junção dos termos traz a ideia de crença incorreta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Ou seja, nós precisamos, para reafirmar essa verdade absoluta, dessa verdade teológica e filosófica cristã, ela precisa estar influenciando o mundo. A educação, a ciência, a cultura, a arte, a literatura, assim por diante. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, como senão temor e boa consciência. Então, nós temos algumas vantagens hoje, que é ter dicionário, livros de teologias, né, apologética, e assim estudar. Inclusive até seminários, tá? Para enfrentar o espírito da Babilônia, tanto dentro da religião, quanto na política, quanto na cultura, quanto na educação, e assim por diante. Se o cristão não faz isso, então ele está indo de encontro a favor, no caso, do espírito da Babilônia. Segundo, formar o caráter de Cristo. O primeiro é estudar. Estudar a palavra de Deus, estudar a filosofia, a história, enfim, para combater. Depois é ser cheio do Espírito Santo, que é formar o caráter de Cristo, né? Só temos isso quando o Espírito Santo realmente atua dentro de nós. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. A mente de Cristo, né? Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é os frutos do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é o fruto que conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter conduz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Então nós temos aqui os pseudo-cristãos, né, que eles são hoje chamados progressistas, feministas, né, os evangélicos de esquerda, isso é impossível de existir, mas eles são escravizados pelo próprio diabo, né? Portanto, a igreja que prima pelo estudo, veja, pelo estudo e aplicação da Bíblia, da palavra de Deus, produz crentes espiritualmente maduros capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Então é necessário estudar, né? E ser cheio do Espírito Santo, obviamente. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça, aqui temos uma visão escatológica, tá? Que o autor defende e nós acreditamos. Bem, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, tá? Antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacaremos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Estamos vivendo exatamente isso. O princípio das dores. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, né? A gente precisa realmente acordar, despertar, entender o mundo na sua volta. Mas a espera do Senhor, esperar o Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver nestes presentes séculos uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Sinopse 3. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera da vida pela vinda do Senhor. Então, infelizmente, muitas igrejas e religiões não estão sendo fiel à ortodoxia e assim se vendendo ao espírito da Babilônia, indo de encontro aos prazeres que a esquerda tem a oferecer. Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, né? Então o espírito da Babilônia é a revolução cultural da esquerda, chamado comunismo ou marxismo, tá bom?
E lembrando que esse espírito da Babilônia, ele não diz que é o espírito da Babilônia para enganar as pessoas, mas ele se apresenta com outro nome científico para enganar as pessoas, tá bom? Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. Essa doutrina, essa mentalidade comunista, ela só existe porque o diabo tem semeado na mente dos ateus, dos céticos, dos relativistas da esquerda esse plano de domínio global, tá? Para fazer oposição ao reino de Deus. Então, o avanço dessa ideologia aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter de discípulo e certificar-se para a vida do Senhor. Então, como vencer a esquerda? Como nós podemos vencer a esquerda? A esquerda venceu? Venceu humanamente, venceu sim. Espiritualmente não. E quando Jesus voltar, esse aspecto espiritual será revelado e mostrado que a esquerda sempre perdeu em todos os sentidos. Ela perdeu a eleição, ela perdeu tudo, tá? E a forma de combater a esquerda é combater o espiritismo, o catolicismo, o agnosticismo, o ateísmo, o evolucionismo, a falsa ciência, as falsas religiões, é ensinar a doutrina bíblica, a filosofia cristã, a história cristã, a teologia cristã, e a partir daí o Espírito Santo forma o caráter de Cristo na vida desses discípulos, dos pastores, dos mestres, dos professores, dos alunos, e depois dessa formação começa a fazer sentido a necessidade de santificar-se para aguardar a vinda do Senhor e sabendo que ele estará vindo trazer juízo. Então, esse foi o nosso comentário da lição de número 1. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer aqui mais uma informação importante. Deixa eu voltar aqui cadê? Só uma ilustraçãozinha aqui rápida, só eu perdi, porque como eu estou na revista online, eu não gosto muito dessa parte assim online, eu fico meio perdido. Eu ainda vou comprar a física. Pronto, aqui, achei. Aqui. O espírito da Babilônia está no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. Bem, mais um comentário rápido sobre o sistema político. Eu, Firmino, estou identificando que o espírito da Babilônia está atuando na esquerda. Sempre atuou, tá? Desde o seu início, desde a sua formação, na Revolução Francesa. E atua não somente na esquerda, como inclusive na direita, tá? Usa o capitalismo, usa tudo, usa a Bíblia, enfim, mas o grande veículo deles são as falsas religiões e a esquerda, tá bom? Mas, objetivando o assunto, especificando o assunto, o espírito da Babilônia está atuando e ganhando território por meio da esquerda, tá bom? Do comunismo. Mas veja só, a esquerda se pretende se apresentar como uma organização política de sociedade, certo? Porém, o que ela tem para a sociedade é totalmente antibíblico. Então, veja só, o que fazer dentro disso? As escrituras já mostraram o que a gente pode fazer, tá? Isso é necessário, importante e é a única coisa que a gente pode fazer. Porém, dentro de estudos da história, da filosofia, enfim, nós vamos encontrar outros dados, outros elementos que podem agregar e ajudar a essa batalha contra a esquerda ou contra qualquer outro tipo de ideologia ou religião que é contra a Bíblia, tá bom? Veja só, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776, tá? Eu vou fazer uma pequena abordagem sobre a questão política, governamental, cultural e que leva também ao aspecto econômico. Mas veja bem, dentro dessa organização que a esquerda quer trabalhar o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e a prostituição, esse governo que quer justamente isso, ele não pode ser estabelecido. Os poderes, vamos dizer assim, os poderes penal,
civil, federal, não podem proteger, não podem receber ordens de pessoas que apoiam o aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e prostituição. Então, eu hoje, Firmino, vejo um policial, alguém do exército, defendendo a esquerda, automaticamente ele perdeu o seu respeito de representatividade do Estado. Porque o Estado só existe porque Deus estabeleceu o Estado. Esse Estado só tem o respeito, o reconhecimento existencial quando o Estado pune o mal. Se ele não pune aqueles que defendem o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, a prostituição, então esse tipo de governo, que é defendido por pessoas que têm a força do Estado, a espada do Estado, eles estão contra Deus. Então, automaticamente, essas instituições de hoje em dia, que estão aderindo à esquerda, elas perderam a sua legitimidade, né, uma vez que estão contra Deus. Por que isso? Porque nessa declaração de independência dos Estados Unidos diz o seguinte: verdades como evidentes por si mesmas. Estou fazendo aqui um recorte, tá bom? Os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então, o Estado, um governo, tá, no sentido político, ele só pode ter a sua legitimidade, o seu reconhecimento e respeito pelo povo quando ele reconhece o Criador e conhece esses direitos que o Criador dá à criatura. Não é o Estado, tá? Não é o Estado que está dando à criatura. O Estado tem que ser o canal dessa doação, tá? E quando o Estado não está fazendo esse canal, ele está servindo ao diabo. Então esse Estado não pode sequer ser respeitado por nós. Então, o Criador dá isso, né? A vida, a liberdade e a procura da felicidade, né? O homem pode desenvolver as suas capacidades, buscar o seu autoaperfeiçoamento e assim por diante. Bem, de assegurar que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, ou seja, quando Deus dá a vida ao homem, dá a liberdade e a procura da felicidade, quem vai proteger esses direitos é o Estado, é o governo, tá? Por isso que é instituído. Bem, sempre que qualquer forma de governo, por exemplo, a esquerda, se torne destrutiva de tais fins, ou seja, o que o Criador mandou, cabe ao povo, a mim e a você, o direito de alterar e abolir e instituir outro governo, um governo que respeite Deus e as escrituras e a religião das pessoas, né? E a vida humana, a liberdade e tudo mais. Então, baseando em tais princípios, em organizando os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. Isso não está acontecendo, portanto, não é um verdadeiro governo que estamos vivendo hoje, ok? Por fim, mas quando uma série de abusos e usurpações perseguindo inevitavelmente o mesmo objeto indica o desígnio de reduzi-los ao desportismo absoluto, assistindo o direito, bem como o dever de abolir tais governos e instituir outros guardiões para sua futura segurança. Então, o governo só pode ter a sua legitimidade quando ele reconhece Deus, o que Deus manda que o homem faça, e um governo que contrarie isso deve ser destituído automaticamente. Então, tá aí essa reflexão, tá aí esse nosso comentário. Espero que vocês gostem desse comentário que a gente fez aqui, abordou. Então, o assunto é pesado, é um assunto delicado, é um assunto extenso, complexo, que tem muita temas, subtemas, problemas de diversas ordens, tanto como você pode perceber, religiosa, cultural, filosófica, enfim. Então o espírito da Babilônia está atuando hoje na esquerda, sempre atuou, mas todo cuidado é pouco. Então, bons estudos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar nosso trabalho, né? Entrar em contato conosco, e se inscrever no nosso canal, nosso Instagram, entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida dentro desse tema pode fazer aí. Espero que o áudio ficou bom, tá bom? Então, até o próximo estudo. Eu vou tentar adquirir a lição física
do livro e a revista esse próximo sábado. A digital só tenho até a lição 1 e eu consegui hoje o livro texto digital. Não sei se vou conseguir a revista digital completa. Se conseguir é melhor, porque você pode visualizar todo a nossa explicação de uma forma que ajuda a compreender, tá bom? Aqui é a revista do professor, mas você pode ter a sua do aluno e estudar, tá bom? É um assunto muito importante e que a CPAD está realmente parabéns por trabalhar esse assunto. Então, até o próximo vídeo, bons estudos e aí que Deus nos guarde de todo mal. Forte abraço, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário e nos ajude, tá? Nós precisamos de mais pessoas conosco nessa batalha. Forte abraço, até mais.